Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Jay e hoje eu decidi gravar um vídeo que assim é um pouco saindo da minha bolha, né? Então, falando um pouco mais sobre a minha vida. Não que seja uma história assim muito incrível, mas eu acho que é uma história que pode estar motivando algumas pessoas que estão passando por alguma situação muito parecida e tudo mais, e pode estar assim ajudando a pessoa a enxergar de uma forma diferente a situação. Então, a minha história que eu vou contar hoje é sobre como que eu virei minha própria chefe, que na verdade não foi nada planejado, foi muito acaso, assim, as coisas foram acontecendo para eu conseguir ser a pessoa que eu sou hoje, né? Ainda tenho muito que melhorar, o que crescer, mas eu acho que a pessoa que eu sou hoje, eu já sou muito feliz. Então, para começar, só para contextualizar um pouco, eu comecei a trabalhar, eu tinha 15 anos, eu comecei na gráfica de familiares, e na verdade eu entrei ali meio que pra tapar buraco, de atender aquelas coisas todas. Só que daí eu já comecei a mexer mesmo em coisas mais operacionais, então acabei começando a fazer algumas artes, né, artes de cartão, essas coisas mais simples. Claro que era horrível, porque eu tinha zero senso estético, eu tinha zero conhecimento, e mesmo assim eu fui aprendendo. E isso foi até que eu completei os meus 18 anos, me formei na escola, fiz vestibular, Enem, aquela coisa toda. Eu entrei na faculdade de Publicidade e Propaganda e entrei para um estágio também numa multinacional. E aí essa parte também foi muito importante, além da gráfica, que eu aprendi muito sobre criação, claro, né, criação num contexto mais de gráfica, né? Mas eu aprendi muito sobre impressão, que é muito importante, fechamento de arquivo, essas coisas foram uma base também muito importante. E quando eu comecei no estágio, eu já tinha essa base bem rica de impressão. Só que daí, quando eu comecei a ser estagiária mesmo nessa multinacional, que também era na minha área, eu comecei a ter uma noção mais de agência, né? O mais legal foi que eu tava com pessoas com mais experiência do que eu comecei no estágio, os anos foram se passando, eu fui efetivada e eu fiquei muitos anos ali, só que claro, o salário era um pouco assim, vamos dizer, peculiar, eu não gostava muito do salário para as coisas que eu fazia. Então, assim, eu acordava muito cedo, eu ia trabalhar e daí, depois do trabalho, eu pegava o ônibus da empresa, ia para uma outra cidade que era onde era a faculdade e chegava em casa, tipo, muito tarde, cansada, então, tipo, era meia-noite, às vezes eu chegava em casa. Aí, aconteceu que essa empresa se mudou de cidade, então as coisas ficaram um pouco piores para mim, porque eu tinha que acordar às 5 da manhã. Eu acho que só quem passou por essa situação de estar no emprego, assim, que por mais que o emprego seja na área e etc e tal, a gente, sabe, tá desconfortável, quando tem que acordar pra ir... Não. Quando tem que acordar pra ir trabalhar, já dá um desânimo, e eu tava nessa vibe, sabe? Então, é um familiar muito próximo, aí que entra a questão mais delicada, né? Mas eu não vou expor ninguém. Mas um familiar muito próximo conseguiu um emprego pra mim na prefeitura da cidade que eu morava na época. Mas era um emprego muito de boa, porque era perto da minha casa, era perto da faculdade, então mesmo a faculdade sendo em outra cidade, eu conseguia ainda ir pra minha casa, tomar um banho, ir pra faculdade. Esse familiar muito próximo que conseguiu esse emprego pra mim, pra quem não entende muito de política, essa pessoa se candidatou, porém ela não ganhou. Mas ela ganhou um número X de votos que fez ela ter um espaço para estar escolhendo um cargo como secretária. E essa pessoa conseguiu esse cargo. Só que existe algo chamado nepotismo, né? Então a pessoa que teve que, né, ficar preocupada. E nesse meio tempo eu fiquei grávida e tudo mais, o Dante nasceu. Eu fiquei muito feliz porque a prefeitura, né, os cargos, eu acho, né, que até hoje os cargos públicos, eles dão 6 meses pra mulher. É pouco, né, pra gente que é mulher e tem filho, mas, assim, no modo geral, é bastante tempo. Então, quando eu tava, assim, sei lá, no segundo, terceiro mês que o Dante já tinha nascido, que é um filho, essa pessoa, assim, preparou tudo na prefeitura, né, esse meu familiar, e já tava, tipo assim, só eu ir lá, marcou, eu fui lá e tal, e já tava tudo pronto pra eu assinar. Então, eu assinar a minha demissão, no caso, né. Eu lembro que o meu sentimento na época era de, tipo assim, a pessoa fez um favor em me dar um emprego, agora eu tenho que retribuir
saindo fora, né? Tipo, ficando desempregada com um filho pequeno, sei lá, 2, 3 meses, e dar esse emprego pra pessoa. E eu saí fora, né? E foi isso que aconteceu. Eu lembro que eu ganhei uma rescisão, assim, de férias, todos esses negócios que a gente tem pra receber, que na época foi, tipo assim, 5 mil, mas como eu pagava minha faculdade ainda, eu tinha as coisas do Dante, né, e tal, 5 mil, assim, ó, foi, tipo, em, sei lá, em 4 meses, 5 meses, assim, sabe? E nesse tempo que eu fiquei em casa só cuidando do Dante, eu lembro que eu não foquei na questão de, nossa, como uma pessoa foi picareta, né? E no tempo livre, né, porque com recém-nascido a gente não tem muito tempo livre, mas no tempo livre eu criei uma logo, assim, tipo, pra não usar meu nome, né, como freelancer, mas eu criei uma logo e comecei a fazer algumas coisas e tal. Daí eu lembro que eu fiz um cartão de visitas, fiz uma página no Instagram, eu acho, e alguma coisa assim. E eu lembro que eu mandei imprimir, né, nessas gráficas online, que saiu muito barato. Quando os cartões chegaram, eu lembro que eu fui numa patisserie, né, numa chefe de cozinha, e ela falou, nossa, eu tô precisando de uma pessoa pra fazer umas artes pras redes sociais e tudo mais. E a minha ideia, na verdade, não era nem fazer esse serviço de social media, porque eu tinha, tipo, 0 experiência. E quando eu deixei meu cartão lá, ela já fechou comigo algumas artes, tá, pra rede social e tudo mais. E daí eu vi um grande potencial, sabe, em fazer um pacote pequeno de gerenciamento de redes sociais. Na época não era tão hypado, assim, ser social media e tudo mais. Não tinha essa história de Canvas, de software mais fáceis, assim, era um pouquinho mais difícil as coisas. E eu lembro que eu comecei a fazer esse pacote pra ela e as coisas foram indo. Eu lembro que eu ganhava R$250 e eu, assim, achava aquilo incrível, sabe? Porque eu tava ganhando esses R$250 100% por mérito meu, sabe? Era um serviço que eu tava fazendo, sabe? Não era a partir de uma empresa, porque eu não tinha nada. E como ela conhecia também, é sempre assim, né? Um empreendedor conhece vários outros, né? Então, como ela conhecia mais alguns, então foi indo, e o negócio foi crescendo. E eu lembro que eu ia visitando, e a minha cidade que eu morava era pequena, eu ia a pé e chegava lá derretendo, assim, sabe? Dia de sol. Inclusive o meu chefe, quando eu tava na prefeitura, ele tem um negócio e também ele é meu cliente. Então, sabe, eu consegui ter clientes fiéis, assim. Tudo por conta, assim, de sempre dar o meu melhor, sabe? Eu sei que às vezes o nosso melhor nem sempre agrada as pessoas podem achar pouco, mas o importante é a gente fazer por nós, sabe? A nossa parte. E eu sempre fui muito pontual e tudo mais, e as coisas foram dando certo. Tudo por mérito meu, sabe? Então eu vejo que essa história de, assim, ter ficado desempregada com um Dante com 2, 3 meses de idade, assim, me fez ser mais forte, sabe? Erguer minha cabeça e focar, assim, em algo que realmente me levasse pra cima, né? Que era o caso de eu pegar a minha experiência que eu tinha profissional e fazer uma logo, tentar, sabe? Criar minha marca. E hoje eu sou uma empresa, né? Mas antes eu era só uma menina que tinha um filho recém-nascido, menina, né? Eu não era tão nova na época. Mas eu tinha um filho recém-nascido que ia de empresa em empresa na cidade que eu morava, e embaixo de sol e tal, e tinha que ver um horário que eu conseguia deixar o Dante com alguém, e nossa, foi bem corrido, assim. Hoje eu enxergo totalmente de outra maneira como que eu consegui ser tão forte na época, sabe? E essa é a minha história. Como eu disse, assim, não é uma história de muita superação, mas é uma história de motivação. Então eu espero que de alguma forma eu ajude algumas pessoas. Eu posso estar gravando alguns vídeos de como que é ser empreendedora hoje, né? E também mãe, que também não é uma jornada muito fácil, é uma jornada bem desafiadora, mas é totalmente gratificante você saber que você tá ali criando seu filho, você tá trabalhando ganhando dinheiro por 100% mérito seu, sabe? Então, se vocês quiserem mais alguns vídeos do gênero, é só estar deixando aqui nos comentários que eu posso estar gravando. E pra quem me assistiu até agora, um beijo e tchau!